Olá pessoal, bem-vindos então ao nosso primeiro módulo do curso de Projeto e Cálculo de Estruturas Metálicas, começando pelo começo. Introdução ao Projeto e Cálculo de Estruturas Metálicas e Estruturas de Aço. O que nós vamos ver nesse primeiro módulo e que é muito importante que você compreenda, tá? Nós vamos ver as diferentes metodologias de cálculo, como essas diferentes metodologias de cálculo trabalham os coeficientes de segurança, as cargas e as combinações de cargas, e nós vamos ver também qual é a filosofia na qual nós vamos dar foco, na qual nós vamos utilizar no restante do curso, tá bom? Bom, antes de mais nada, é importante que você note que eu vou falar de diferentes métodos de cálculo, mas que um método específico nós vamos adotar, porque é o método que a norma NBR 8800 e a norma NBR 14762, que são as duas principais normas para verificação de perfis metálicos, para verificação de resistência de perfis metálicos, de perfis de aço, adotam, tá? Existem outras metodologias e a gente vai destrinchar cada uma delas aqui com as suas características, mas nós vamos passar rapidamente sobre essa outra, né? No caso, a gente vai falar só de mais uma, que é a metodologia de tensões admissíveis, mas nós vamos adotar, então, somente uma delas, que é o método dos estados limites. E é importante que você foque em compreender como a norma trata os diferentes parâmetros, que são a saber, cargas, as resistências, os fatores de segurança. Se você compreender bem como a norma raciocina esses três parâmetros mais importantes, então você vai ver que é muito mais tranquilo para você abrir o texto da norma e entender o que ela está pedindo de verificação. A norma tem uma lógica. Na verdade, o método dos estados limites tem uma lógica. Se você conseguir sintonizar com a lógica do método dos estados limites, então você não vai ter dificuldades de compreender, de decifrar o que a norma está pedindo em cada caso. Porque a norma não é um livro didático, nenhuma norma é um livro didático que você abre ali a primeira página, vai folheando e vai entendendo. É difícil estudar pela norma. Não é impossível, mas é difícil estudar pela norma sem pegar, vamos falar assim, a chave de leitura, que é o método dos estados limites. Então, é isso que eu vou mostrar para você nesse primeiro módulo. Qual é a chave de leitura, qual é a forma, qual é a chave que você tem que ter para poder começar a ler a norma e começar a decifrar como é que ela exige que você elabore seus cálculos, como é que ela exige que você elabore seus dimensionamentos, tá? Então, vamos lá. Passar o slide aqui. Beleza. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que nós temos que saber, sem dúvida alguma, é a respeito de margem de segurança, tá? Na faculdade, na universidade, todos nós, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, enfim, todos nós aprendemos que não se faz um projeto sem margem de segurança. Não se faz um projeto sem margem de segurança porque existem fatores que estão fora do nosso controle, tá? Na verdade, eu não vou nem dizer a palavra fora de controle. Existem fatores que são variáveis e existem fatores que podem variar, tá certo? Existem fatores que podem ter uma margem de variação. Por exemplo, como que a gente define com certeza absoluta quantas pessoas vão estar sobre uma arquibancada? Bom, a gente pode saber, né, com certeza, com alguma clareza até, uma arquibancada, por exemplo, de um estádio de futebol pelo número de assentos que lá estão. Tá, mas existem fatores, então, que podem não ter sido previstos, tipo aquelas pessoas iniciarem uma comemoração ali de torcida lá e todo mundo ficar pulando, os impactos e as cargas são diferentes. É lógico que eu não estou falando que isso não está previsto, tá? Eu estou dizendo que existem fatores que podem vir, então, a alterar o que foi previsto inicialmente, então existem fatores aleatórios envolvidos, tá? Um outro exemplo dessa mesma arquibancada, as peças que estão constituindo ali a arquibancada, que estão ali constituindo a estrutura que está sustentando aquela arquibancada, com aquelas pessoas, elas passaram por diversos processos, tá? Vamos supor que seja tudo de aço, tá? A arquibancada. O primeiro processo siderúrgico de fabricação dos perfis, ele foi ali o aço a quente, ele foi moldado, ele foi laminado, ele foi, enfim, ele pode passar por um ou mais processos até chegar ao formato final dele, tá? Dentro desse processo, existem variações de processo. Nenhum processo produtivo é um processo produtivo com qualidade 100%. Alguns sim, tal, mas vamos imaginar que possam haver ali algumas variações na quantidade de aço ou na quantidade de carbono em determinados pontos específicos da peça, ou na hora de resfriar a peça, houve algum empenamento. Bom, eu sei que o controle de qualidade deles vai fazer um controle de qualidade estatístico, baseado em tolerâncias, tá? Ninguém vai exigir que a peça saia perfeitamente aprumada, reta, cartesiana, não. Não existe isso. O que existem são tolerâncias
e essas tolerâncias são pequenos defeitos de fabricação toleráveis que não vão afetar a aplicação final, mas que nos nossos cálculos aqui nós consideramos peças perfeitas, tá? Perfeitamente aprumadas, isotrópicas, ou seja, com uma quantidade de material uniforme, com elasticidade constante. Isso, na verdade, não existe na prática, tá? O que vai existir são peças com determinadas variações dentro das tolerâncias que chegam na mão do executor. Ou seja, existe então uma margem de erro, tá? Que eu tenho que considerar no meu projeto, certo? O meu modelo matemático, tá? É matemático geométrico, eu vou calcular, tá no mundo da teoria, e a teoria não está no mundo real. Então, o fator de segurança é o que me traz para o mundo real, tá? É o que me traz o meu cálculo perfeito, geométrico, matemático, para o mundo real. E, enfim, existem inúmeros fatores que podem gerar isso, tá? Na montagem, por exemplo, quem garante, é lógico que a gente pode fazer inspeção de solda, mas quem garante que todos os cordões de solda foram feitos exatamente conforme o projeto? Lógico que a gente tem que fazer a inspeção, lógico que o cara tem que seguir o projeto, mas esse fator de segurança, ele serve para cobrir essas incertezas, tá? Que vem da discrepância entre o mundo real e o mundo perfeito do cálculo, tá? No mundo perfeito do cálculo, tudo roda bem, tudo é isotrópico, aprumado, tudo é reto, nada é empenado, nada tem acúmulo de material, todos os profissionais são bons. Esse é o mundo perfeito do papel. O fator de segurança traz a gente de volta para a posição do mundo real, tá? Então, onde a gente vai calcular e vai aplicar o fator de segurança para fazer com que a estrutura seja adequada ao mundo real, segura dentro dos parâmetros de economia, etc, tá? Então, vamos ver aqui. Então, basicamente, tá? A margem de segurança funciona assim. Eu tenho que igualar dois fatores, tá? Primeiro fator, as tensões. Vamos falar de tensões, tá? Vamos aprofundar mais um pouco mais para frente. Você que já é graduado aí sabe o que é tensão. Vamos falar assim, ó. O esforço solicitante, tá? Ou seja, o esforço real que está ocorrendo ali naquela peça, em uma determinada barra da estrutura. Vamos pensar numa treliça qualquer, pegar uma das barras, por exemplo. Uma das barras eu quero ver aquela diagonal, por exemplo. Eu vou lá no meu software e extraio. Bom, o esforço solicitante calculado, depois que eu introduzi as cargas, lancei no programinha tal, ele vai me dar os esforços de tração, compressão, cortante, e vamos supor que eu vou lá naquela barra e vejo assim, ó. Bom, o esforço de tração, por exemplo, o esforço solicitante real, o esforço solicitante é de 100 kN. Esse número é o número que eu vou obter por cálculo manual, eu vou obter com cálculo por software, mas é um esforço real, vamos assim dizer. É o esforço que calculadamente daria se eu adotar os métodos de obtenção de esforços clássicos ou através de softwares, tá? Eu coloquei a carga real? Eu coloquei. Eu calculei com as propriedades geométricas da peça exatamente, fiz um modelo matemático que reflete muito proximamente a situação real. Então, eu sei que naquela barra tem 100 kN, por exemplo. Eu jamais vou calcular uma barra que suporta exatamente 100 kN e colocar lá. Eu estou errado se eu fizer isso, porque se eu tenho um esforço real de 100 kN e eu coloco uma barra que suporta no máximo 100 kN, qualquer variação nessas cargas que eu adotei inicialmente, nessa geometria que eu adotei inicialmente, qualquer variação mínima vai fazer aquela peça falhar, tá? Porque eu não tenho nenhuma margem de segurança. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular, então, uma peça que suporte mais do que 100 kN. 150, 200, 250 kN, quanto? Essa relação entre a minha resistência e a minha solicitante é, então, o meu fator de segurança, certo? Então, meu fator de segurança... Desculpa, pessoal. O meu fator de segurança, ele é a divisão entre a resistência do meu perfil e a solicitante do meu perfil, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar esse FS aqui, subir ele, eu desço esse delta SD aqui para baixo, tá? Então, ele fica aqui a tensão resistente de efeito de projeto dividido pela tensão solicitante real, ela vai ser o meu fator de segurança, tá? A gente vai aprender a determinar qual é esse fator de segurança, mas é importante que você note que eu jamais vou projetar uma peça exatamente para a carga nominal que o meu projeto pede.
eu vou projetar uma peça para carga superior, ou eu vou projetar uma peça com resistência superior, para que essa distância entre a minha solicitante e a minha resistente teórica haja margem de segurança, né? E essa margem cubra as incertezas, as diversas incertezas que podem ocorrer no meio do caminho. Incertezas de carga, incerteza de fabricação, incerteza de montagem, incerteza do processo, incerteza do método. Tudo isso são incertezas que precisam ser englobadas, tá? Na verdade, isso aqui é só para você relembrar, tá? Que a gente projeta mais resistente do que é solicitado. Sempre isso. E essa divisão do RD sobre SD, que é Resistance Design, aqui para nossa nomenclatura, é resistência de projeto, e o SD é a nossa solicitação de projeto, certo? A nossa resistência tem que ser maior que a nossa solicitante. A diferença entre elas, tá? Esse delta aqui, aqui a divisão entre elas, esse fator aqui é o meu fator de segurança, tá? Beleza? Então, dito isso, eu quero que você compreenda uma coisa, tá? Dentro do projeto estrutural, existem dois métodos bastante conhecidos, que são os métodos que mais são difundidos aí ao redor do mundo. É o método dos estados limites e o método das tensões admissíveis, tá? E aí que você vai compreender então, como é que cada um dos métodos pensa, esse tipo de situação aqui que a gente acabou de ver, esse tipo de margem de segurança, cada um deles vai determinar a margem de segurança de forma diferente, tá? Como eu falei para vocês, como é que eu vou saber se eu tenho uma peça de 100 kN, como é que eu vou saber para quanto que eu vou dimensionar a peça para resistir quanto para outra margem? Para 150, para 125, para 130? Como é que eu vou saber isso? Para isso, você precisa saber, então, qual é o método que você utiliza e a forma como esse método vai raciocinar essa margem de segurança. Então vamos lá, eu vou apresentar brevemente aqui, tá? Primeiro, método dos estados limites. É o que a gente vai adotar, é o que a norma NBR 8800 e a NBR 14762 adotam, é o que o Eurocódigo adota, é o que a norma americana também adota, porque ela não adota somente uma, e é um método baseado, eu obtenho a margem de segurança através de um método um pouco mais complexo, mais dinâmico, não é um método estático, tá? Isso aqui é um método estatístico, ao contrário do método das tensões admissíveis, que é um método determinístico, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. O método dos estados limites, em inglês, em uma tradução bem simples, é o projeto por fatoração de cargas e resistências. O que nós entendemos por fatoração? Fatoração é aplicar um fator, tá? Eu vou aplicar um fator em cargas e resistências. O que significa isso? Que a minha lógica, na hora de obter o coeficiente de segurança, eu não vou trabalhar somente na resistência do perfil. Vou voltar aqui no slide para explicar para vocês. Eu não vou obter esse fator de segurança aqui somente multiplicando ou dividindo essa resistência, tá? Eu vou obter esse fator de segurança por multiplicar as cargas do perfil e também as resistências. Então, eu vou trabalhar aqui nos dois lados da equação, ou seja, eu vou considerar virtualmente cargas maiores do que as cargas reais. Então, por exemplo, se eu sei que uma laje pesa, por exemplo, 200 quilos por metro quadrado, no meu projeto eu sei que ela pesa realmente 200 quilos por metro quadrado. Eu faço um cálculo de densidade, esse cálculo de densidade pela teoria clássica é perfeito. Se você medir e pesar 1 metro quadrado dessa laje, aqui você vai ter os 200 quilos, tá? Só que no meu projeto eu não lanço 200, eu lanço, por exemplo, 230. Ou seja, eu estou majorando, eu estou fatorando essa carga em 1,15, tá? E a resistência, eu vou também dizer assim, na resistência da minha peça existe um fator de segurança. Então, eu vou criar um fator aqui pelo método dos estados limites, eu vou criar um fator aqui multiplicador dessa tensão solicitante. Então, se eu tenho uma tensão solicitante de X, eu vou multiplicar ela por número, tá? E a minha resistência, eu vou dividir ela por um número. Obviamente que esse número que estava aqui, ele pode descer para cá multiplicando, ele pode descer para cá multiplicando, e a gente pode obter um fator de segurança final, tá bom? Vou tomar um pouquinho de água aqui. E ele vai continuar com a mesma configuração, tá?
Então, conforme eu já tinha falado, se eu subir esse fator de segurança aqui, ele vai ficar como a tensão solicitante real dividido pela tensão resistente para efeitos de projeto, tá? A diferença que eu obtive, tá? Esse fator de segurança, não considerando somente a resistência. Eu fui lá na carga e determinei, tá? Qual é a diferença em relação ao método das tensões admissíveis nesse quesito? O método das tensões admissíveis, eu não mexo na carga, eu não fatoro carga nenhuma. Todas as cargas vão ser consideradas conforme elas são na realidade. Ou seja, se eu tenho uma carga de 200 quilos por metro quadrado em uma laje, no meu projeto, no meu processo de cálculo, eu vou lançar os 200 quilos por metro quadrado. E aí, na minha resistência, eu vou fatorar. Ou seja, eu tenho números diferentes, tá? Pelos diferentes métodos, eu tenho números diferentes. Obviamente que a minoração da resistência, no fator da resistência, na parte de resistência lá no método dos estados limites, é diferente da mesma verificação no método das tensões admissíveis, tá? Qual é o impacto disso? Vamos pensar o seguinte: o método dos estados limites, que é um método que nós vamos adotar, que é um método que a nossa norma adota, que as nossas normas adotam, que o Eurocódigo adota, que o método também que a ISC adota, que é a norma americana. A norma americana, ela trabalha hoje com os dois métodos, tá? Você pode verificar tanto pelo ASD quanto pelo LRFD, tá? Você pode verificar das duas formas. O método dos estados limites, ele é um método onde esse coeficiente de segurança é dinâmico, tá? Por que ele é dinâmico? Porque ele diferencia tipos de cargas. Então, ele trata diferente uma carga da outra. Por exemplo, é muito mais imprevisível a carga de pessoas em um restaurante do que a carga de uma laje, de peso próprio de uma laje. O peso próprio de uma laje, eu tenho um método matemático preciso, onde eu consigo calcular pela densidade do concreto armado e pelo volume, eu consigo dizer, essa laje pesa X quilos por metro quadrado. E eu consigo uma precisão muito boa ter o peso real que está ali. Mas eu não consigo determinar com tanta clareza, tá? Em um restaurante, por exemplo, quantas pessoas vão estar ali, entendeu? Então, o número de pessoas ali andando sobre uma estrutura, como elas vão distribuir os móveis, como elas vão distribuir as cargas, como elas vão ficar. Por exemplo, pode ser uma aglomeração de pessoas, sei lá, que pesam 120 quilos, e a NBR 8800, o método dos estados limites, vai tratar diferente cada uma dessas cargas, tá? Eu não vou simplesmente somar cada uma delas e juntar no mesmo pacotinho ali e simplesmente trabalhar na minha resistente. Não. O método dos estados limites, eu vou falar assim, ó, uma carga variável tem um coeficiente de majoração X. Uma carga permanente é mais previsível, tem um coeficiente de majoração Z. O peso próprio das estruturas metálicas é mais previsível ainda. Eu vou ter um coeficiente menor. Então, eu vou tratar cada um dos coeficientes, cada uma das majorações de forma diferente, baseado na previsibilidade da carga, certo? Portanto, esse fator final aqui, cadê meu mouse? Esse fator final aqui, como eu vou somando as cargas, aplicando o coeficiente de majoração para cada uma das cargas especificamente, para cada projeto eu vou ter um fator de segurança diferente. Por que cada projeto tem uma parcela de carga diferente em relação às cargas permanentes, beleza? Por exemplo, a cobertura de um telhado, ela está sujeita às cargas variáveis, à sobrecarga de uso e ocupação e ao vento. São duas cargas variáveis, cada uma com a sua natureza. Bom, se eu pegar, por exemplo, uma estrutura que basicamente está solicitada ao peso próprio, por exemplo, uma laje de forro, tá? Basicamente solicitada ao peso da laje, ao peso da estrutura, e uma pequena sobrecarga prevista, isso aí a gente vai ver mais para frente, tá? Mas tem uma sobrecarga prevista, ou seja, eu tenho muito mais carga permanente atuando em relação à carga variável. Ou seja, é um tipo de aplicação que eu tenho maior previsibilidade. Consequentemente, eu preciso de um coeficiente de segurança menor. Portanto, se eu tiver uma estrutura com grande variabilidade, ou seja, com uma proporção maior de cargas variáveis, então eu vou precisar de um coeficiente de segurança maior, porque esse coeficiente de segurança ele flutua conforme a necessidade do projeto, conforme a minha incerteza estatística da colocação das cargas, tá? Então, essa é a principal diferença do método dos estados limites para o método das tensões admissíveis.
No método das tensões admissíveis, isso não existe. Você jamais vai mexer nas cargas. Se é 200 kg por metro quadrado, que está previsto para a laje, é 200 kg por metro quadrado. Se é sobrecarga para restaurantes, que está prevista 400 kg por metro quadrado, você vai adotar os 400 kg por metro quadrado e ela não vai diferenciar. Olha, essa carga aqui tem maior imprevisibilidade do que essa aqui, então trata diferente. Não, ela não leva isso em conta, tá? Ela não leva isso em consideração e vai aplicar o coeficiente de segurança somente na resistência da peça. Ó, você vai calcular uma peça, por exemplo, uma peça tracionada, precisa ter uma margem em relação à solicitante. E é só isso, tração. Mas ele não diferenciou. Então, portanto, o método das tensões admissíveis é um método determinístico, tá? Enquanto o método dos estados limites é um método estatístico, é um método que o coeficiente de segurança varia conforme a natureza das cargas. Nas tensões admissíveis, não. O coeficiente de segurança é sempre o mesmo, dependendo da verificação. Então, você vai lá na norma, essa configuração tem o coeficiente de segurança X, não importa se sua carga é vento, não importa se sua sobrecarga é de uso ocupação, ponte rolante, não importa essa configuração, tá? O coeficiente de segurança X, ele vai ser o mesmo para cada solicitação ali, porque ele é determinístico, tá? O que isso gera para nós? Em algumas situações, o método das tensões admissíveis, ele tem um coeficiente de segurança exagerado. Por exemplo, vamos pensar em uma estrutura que só tenha cargas permanentes, uma estrutura hipotética que só tem laje, peso próprio da estrutura, uma estrutura, por exemplo, para suportar um daqueles transformadores elétricos grandes que tem em indústria, que ninguém sobe lá, enfim. Imagina somente carga permanente. No método dos estados limites, eu vou tratar aqueles coeficientes de segurança de forma mais agressiva. Ou seja, quando eu for fazer o mesmo cálculo nas tensões admissíveis, o meu cálculo das tensões admissíveis vai ser um cálculo que vai me pedir um coeficiente de segurança maior, porque ele sempre vai ter para tração aquele coeficiente de 1,67, por exemplo. Então, veja por conta dessa diferença de forma de tratar o coeficiente de segurança. Às vezes, as tensões admissíveis podem ser mais exageradas, tá? Vou tirar uma coisinha da tela que apareceu aqui. Beleza. Então, vamos lá, vamos voltar. E o contrário também é verdadeiro, tá, pessoal? Se eu tiver muitas cargas variáveis, ou seja, maior grau de incerteza, o método dos estados limites vai me pedir um coeficiente de segurança maior para acompanhar o grau de incerteza que eu estou aplicando na estrutura. O método das tensões admissíveis, não. Ele vai ter um coeficiente de segurança menor em relação ao método dos estados limites. O que isso significa? Significa que, estatisticamente, a minha estrutura calculada com tensões admissíveis vai ficar mais leve. Porém, ela terá uma probabilidade de falha maior. E você vai ver que no método dos estados limites existe uma probabilidade de falha que é controlada, tá? Então, veja, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês como funciona o método das tensões admissíveis, como funciona o método dos estados limites, e vai ser a última vez que nós vamos falar sobre o método das tensões admissíveis, tá? O método das tensões admissíveis foi muito utilizado antes da norma NBR 8800, ser apresentada lá em 1986. Os calculistas mais antigos têm essa linha de raciocínio, mas nós vamos adotar, a partir do momento que nós concluirmos esses exemplos aqui, nós vamos adotar a NBR 8800, métodos, estados limites, e é assim que a gente vai seguir em todo o nosso curso, pensando em majorar cargas conforme sua necessidade, conforme a necessidade de carga, conforme a necessidade do projeto, e minorar as resistências conforme a necessidade do projeto também, tá certo? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona a margem de segurança no ASD. A ASD é um método das tensões admissíveis, está na sigla em inglês, é o projeto pelas resistências admissíveis, projeto pelas tensões admissíveis, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui bem específico, tá? Peças tracionadas no AISC possuem, além de outros, o escoamento da seção bruta. Por exemplo, uma das verificações que se pede, tá? Dentro de uma verificação, existem inúmeras subverificações que precisamos fazer, mas vamos supor uma delas, tá? Se você for abrir lá no ISC, ele vai falar assim para você: escoamento da seção bruta deve ser verificado da seguinte forma:
A tensão admissível, a tensão máxima que vai ser submetida a essa peça é a minha tensão do escoamento do material dividido pelo fator de segurança de 1,67. Ou se eu for reescrever isso aqui, aproximadamente aqui 59, aproximadamente 60% do meu limite de escoamento, tá? Limite de escoamento, por enquanto, se você não se recorda, é o ponto em que o aço ele para de ser elástico, tá? Ele entra naquela fase plástica. É o ponto em que a peça já não serve mais para ser trabalhada ali como elemento estrutural. No módulo 2, nós vamos tratar isso aí com bastante calma, tá? Mas é o estado limite onde o aço já não serve mais, já escoa, já deforma permanentemente. Enfim, essa tensão aqui, o aço perde a função estrutural, tá? Então, ele está dizendo assim para você, a tensão admissível é a tensão onde ele perde a função estrutural dividido por 167, entendeu? Então, a tensão admissível é a tensão aqui de escoamento, onde ele perde a função estrutural, dividido por 167. A tensão, a tensão que ele vai chegar, então, ele vai falar assim para você, que no máximo você vai chegar a 60% aproximadamente dessa tensão aqui que ele perde a função estrutural. Você nunca vai chegar lá perto, 99% da tensão, por exemplo. Na realidade, você vai chegar a 50, 60 e poucos por cento e assim por diante, tá certo? Ele está dizendo isso para você. E no ESD é isso, e pronto. Não importa se a carga que gerou essa tração veio do vento, ou se veio, por exemplo, de uso e ocupação, ou se veio da manutenção, ou se veio da carga permanente, tanto faz. Para o método das tensões admissíveis, tanto faz, tá? Já que no LFRD é um pouco mais complexo, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas é um método flutuante, ou seja, é um método que adota um processo estatístico. Vamos lá. No LRFD, as cargas são majoradas de acordo com a margem probabilística de exceções. Então, assim, por exemplo, supõe uma tração de 100 kN, tá? Qualquer peça. Aquela cantoneira que eu falei para você é uma tração de 100 kN. Vamos supor que desses 100 kN, tá? 10 kN está sendo composto aqui pelo próprio peso das estruturas metálicas, tá? A própria estrutura, quando calculada, me gerou 10 kN de tração ali. Se eu deixar só a estrutura pronta, a treliça vai trabalhar ali, vai distribuir os esforços naquela diagonal que eu estou avaliando, 10 kN é referente ao peso próprio da estrutura metálica. A estrutura metálica distribuiu ali, me deu 10 kN referente ao peso próprio de estruturas metálicas, beleza? No LRFD, a majoração para peso próprio de estrutura metálica é 25%. Então, eu considero o peso próprio das estruturas metálicas muito previsível. É um processo industrializado bastante previsível, então eu só majoro em 25%, um quarto, tá? Então, para o meu cálculo, eu vou considerar 10 kN vezes 1,25. Então, para efeito de cálculo, eu vou considerar aqui 12,5 kN, tá? Eu sei que na realidade eu tenho 10 no meu cálculo perfeito, mas eu vou jogar 12,5, ok? Meu mouse fica sumindo aqui, ó, 12,5, beleza? Eu tenho 10 kN de cargas permanentes, tá? De cargas permanentes ali, por exemplo, o peso das telhas, dos parafusos, não o peso próprio da estrutura. O peso próprio da estrutura eu já considerei aqui em cima, tá? Então, esse aqui é o peso das telhas, de parafusos, etc. Vamos considerar agora o peso das telhas, tá? É uma carga permanente. O peso das luminárias, o peso da tubulação, o peso do forro, tudo isso aí, tá? Vamos supor que nesse projeto eu tenho 10 kN de carga permanente. As cargas permanentes, em geral, elas são majoradas em 40%. A gente vai ver que existe uma tabela para isso, tá? Não se preocupe com relação a isso. Existe uma tabela para verificar, mas as cargas permanentes são majoradas em 40%. Então, aqui nós temos 10 kN vezes 1,4, que nos traz aqui 14 kN, tá? Então, veja que no meu projeto eu vou considerar os 14 kN. E vamos supor que 80%, tá? 80 kN seja de cargas variáveis, carga de uso e ocupação, por exemplo. Vamos supor que essa treliça tem 80% de carga variável atuando. Carga variável de uso e ocupação, enfim,
alguma carga variável aí. As cargas variáveis de uso e ocupação da NBR 8800, elas são majoradas em 1,5 em média, tá? O vento é 1,4, mas vamos supor que seja uma carga aí de uso e ocupação, tá? Veja que esse 80 aqui, vezes 1,5, proporcionalmente, eu tenho menos cargas permanentes do que cargas variáveis. Então, esse fator 1,5 aqui, ele puxou o meu fator de segurança para cima. Então, veja, somando tudo isso aqui, ó, somando tudo isso aqui, eu vou ter, então, uma tração majorada de 146,5 kN. Se eu dividir pela minha tração original de 100 kN, eu tenho um fator de majoração, então, de 1,465, ou seja, 46,5% a mais são minhas cargas consideradas no projeto. Então, eu estou fazendo um projeto virtual com 146,5 kN, quando o meu real, que teoricamente vai acontecer, que tem maior probabilidade de ocorrer, é de 100 kN, tá? Só que eu tenho essa margem de que se houver algum problema, ele tem 46% para poder variar. Veja o que eu quero dizer. Como eu falei para vocês, aqui eu estou atuando na majoração das cargas. Então, não se preocupem com esses coeficientes, tá? A gente vai ver mais detalhadamente cada um deles, tá? Por enquanto, como eu falei para vocês, no método dos estados limites, nós majoramos as cargas e minoramos a resistência. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza? No método dos estados limites, quando eu estou falando de escoamento da seção bruta, escoamento em geral, isso a gente também vai ver com calma. Quando eu estou falando de escoamento, existe um fator de segurança que eu tenho que aplicar na peça. Olha, se eu estou falando de escoamento, de flambagem, etc, 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 eu vou adotar um fator de segurança 1,1. Ou seja, se eu estiver falando de escoamento, eu vou falar de dividir o meu limite de escoamento, que é aqui, ó, meu limite de escoamento, eu vou dividir ele por 1,1. Então, ele vai falar assim para mim, dividir por 1,1 é quase a mesma coisa que multiplicar por 0,91. Então, ele está falando assim para mim, no máximo a sua tensão vai chegar a 91% do que se chama limite de escoamento, ou seja, a 91% de perder totalmente a função estrutural e escoar, tá? Porém, você tem que lembrar o seguinte, essa tensão de 91%, ela provém da carga majorada, ou seja, veja bem o que eu estou falando para você. A minha tensão real vezes o meu fator de majoração é igual ao meu limite de escoamento. Então, aqui, ó, a minha tensão real vezes o meu fator de majoração, ele é igual à minha tensão de escoamento dividido por 1,1, tá? Então, eu estou majorando a carga e minorando a resistência. A resistência da minha peça é o limite de escoamento. Essa é a minha resistência nominal. Daqui não pode passar. Só que ele vai falar assim para mim: diminua 9% se a minha tensão de escoamento, por exemplo, é 10 kN por centímetro quadrado. Ele vai falar assim, ó, chega até 9 no máximo. Porém, como é que eu faço para obter esse 9? É com a minha carga real majorada em 46%, tá? Ou seja, reescrevendo matematicamente aqui, tá? A minha conta fica assim. A minha tensão real majorada em 1,465 é igual ao meu FY dividido por 1,1, tá? Então, quando eu reescrevo isso e jogo esse fator aqui para baixo, quando eu jogo esse fator aqui para baixo, o resultado da minha majoração de carga, eu tenho a seguinte configuração. A minha tensão real, tá? Ou seja, a minha tensão que realmente está ocorrendo ali, ela vai ser igual à minha resistência dividido por 161, tá? Esse 161 aqui, ele configurou essa situação aqui, ó, que a gente já tinha visto. Então, aqui eu tenho a tensão resistente para efeito de projeto. Aqui eu tenho a tensão, desculpa, aqui eu tenho a tensão solicitante real. Aqui eu tenho a tensão resistente para efeito de projeto dividido pelo fator de segurança. Vou voltar lá. Aqui eu tenho a tensão real, tá? Que é igual à tensão resistente, que é o limite de... Desculpa.
Aqui eu tenho a tensão real, que é igual à tensão aqui, limite de escoamento, dividido por 161. Ou seja, tensão real 0,62 do FY. Ou seja, no máximo, eu vou trabalhar com 62% do meu limite de escoamento. A norma não vai me deixar trabalhar com mais de 62% do meu limite de escoamento. Ou seja, compara a mesma verificação no ASD com o LRFD. LRFD é o método dos estados limites que a gente vai utilizar e o ASD é o método das tensões admissíveis que nós só vamos ver nessa aula e vamos abandonar. Então, vamos lá. Aqui nessa verificação, o ASD está me permitindo trabalhar com 59,88%, ou seja, um coeficiente de segurança menor em relação ao coeficiente de segurança do LRFD. O coeficiente de segurança que eu obtive no LRFD é de 62%. Então, o LRFD está me sendo, nesse caso, mais agressivo, tá? Tá me permitindo um pouco menos de margem, tá? Em relação ao fator de segurança, beleza? Se a gente inverter agora as proporções, tá? Vamos supor agora que desses mesmos 100 kN aqui, a gente tem agora 40 kN de peso próprio, tá? De carga permanente e só 20 kN aqui de cargas variáveis, tá? O que ele vai me gerar aqui? Bom, veja que fazendo aqui a mesma conta, tá? Somando tudo, eu vou ter 136 kN. E olha só como mudou. Eu tinha como anterior 146,5 kN. Aqui eu vou jogar os 136 kN no meu projeto. Por quê? Porque eu tenho agora cargas mais previsíveis. Eu tenho maior proporção de cargas com maior previsibilidade, que é o peso próprio das telhas, forro, tudo mais, e o peso próprio da estrutura em si, tá? Então, os 20 kN agora, as cargas variáveis estão em menor proporção. Portanto, eu adoto um esforço menor. Fazendo a mesma conta que no anterior, eu chego então em uma tensão de 0,67. Ou seja, porque eu tenho uma proporção de cargas permanentes maior, eu tenho maior previsibilidade, portanto, meu coeficiente de segurança ele é menor. Lá nas tensões admissíveis, é sempre o mesmo fator. Não importa se a carga é variável ou permanente, sempre será o mesmo fator de segurança para a mesma verificação. O que isso significa, tá? Bom, você tem aqui as cargas e as resistências, tá? Então, a gente tem aqui as cargas, tá? Carregamento, e aqui a gente tem as resistências. Basicamente, tá? Isso aqui é curva normal padrão. Quem se recorda da faculdade, basicamente, faça estudos, tá, estatísticos e obtém-se a média e os desvio padrão para menos e para mais e analisa-se a frequência. E é muito comum obter essa curva normal padrão, onde você tem aqui a média ao centro, tá? Você tem aqui, então, a média ao centro e os seus respectivos desvios para menos e para mais, tá? Então, isso aqui é uma curva padrão. Isso aqui é a estatística das cargas, tá? Isso aqui é a estatística das resistências, isso aqui é a estatística das cargas, beleza? Então, existe uma curva que tem aqui os desvios padrão relativo umas às outras. Então, aqui está a minha resistência, meu mouse está sumindo toda hora. Aqui está a minha resistência e aqui está a minha carga. É natural que eu tenha que ter uma distância, tá? Entre as médias aqui. É natural que eu tenha que ter essa distância entre a média das minhas resistências e as médias das minhas cargas. E essa distância aqui é o meu fator de segurança, tá? Essa distância é o meu fator de segurança, tá certo? Se o meu fator de segurança for menor, essa distância aqui ela vai ser menor. Se eu tivesse um fator de segurança 1, por exemplo, então eu tenho exatamente uma colada na outra, tá? Uma curva colada com a outra. Resumindo, o que pode ocorrer, tá? Pode ocorrer de uma carga, então essa curva aqui, de uma carga exceder a minha média e ao mesmo tempo uma resistência ser inferior à minha média calculada. E aí existe aqui um ponto de encontro, tá? Além desse ponto de encontro, se por acaso minha carga exceder mais do que esse trecho aqui, minha carga exceder mais do que esse trecho aqui, e minha resistência for menor que esse trecho, eu vou cair nessa
região aqui, ó. Eu vou cair, então, nessa região de falha, tá? Essa região de falha, ela ocorre quando a minha carga prevista excede um determinado valor, que é o valor calculado, o valor já considerado a majoração, e minha resistência, ao mesmo tempo, é reduzida em determinado ponto. Se ambos acontecerem ao mesmo tempo, eu vou ter essa situação de falha. Esse trecho aqui, ó, esse trecho que a gente pintou aqui, ele tem uma probabilidade de ocorrência de 10 a menos 5, ou seja, ele tem uma segurança de 99,9999%. Então, tem uma chance aí, né, de dar erro, de entrar nessa região de falha de 0,0000001%. Portanto, é importante, então, que você tenha gravado com clareza como é que a norma se comporta com relação ao fator de segurança, beleza? A gente vai ficando aqui por essa aula, tá? E a gente se vê, então, na próxima aula, beleza? Obrigado.